Hoje aprofundaremos a proporção matemática 13/20. Mas antes de falar dela especificamente, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a nossa contagem de tempo atual, a forma como nós seguimos o nosso calendário atualmente e como ele implica nas nossas vidas. Atualmente seguimos o calendário gregoriano. Ele foi concebido na época do Papa Gregório XIII. Ele contratou os mais renomados astrônomos para fazer uma base através de cálculos matemáticos, definindo então uma convenção de uma contagem de tempo. Como que foi feito isso? Eles imaginaram um círculo, né, considerando que o círculo era todo o período do ano. Se é solar, então, esse ciclo se relaciona ao ciclo completo que o Sol faz em torno da Terra. Pegaram esse círculo, dividiram em 12 fatias de 30 graus. Então, eles consideraram que o ano seria, então, dividido em 12 meses, cada mês contendo aproximadamente 30 dias. Quando eu digo aproximadamente, é aproximadamente mesmo, porque nós, para mantermos um total de 365 dias, que é o tempo que o Sol demora para fazer o seu círculo completo, então nós temos que um mês tem 30 dias, o outro mês tem 31. Mas não para por aí. Para que o ciclo continue funcionando, foi necessário a introdução do ano bissexto, onde o mês de fevereiro tem 29 dias. O ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. Bom, qual a implicação para nós seres humanos a vivência de um tempo, uma contagem de tempo artificial? Vamos pensar aqui comigo. Se a gente vive um tempo artificial, um tempo que está desconectado com as leis da natureza, da nossa sabedoria interna, a nível inclusive de constituição orgânica, né? Que é a base do DNA, dos nossos aminoácidos, se nós temos esse tempo, ele nos traz uma desconexão com nós mesmos. Mas vamos pensar um pouco mais sobre isso. Se a gente entender que a contagem de tempo, que a percepção do tempo é uma faculdade mental, é através da mente que nós percebemos essa passagem do tempo, essa vivência artificial do tempo, ela nos propicia uma desconexão da nossa mente, uma confusão mental. Quando eu falo que a percepção do tempo é uma faculdade mental, eu gostaria que vocês entendessem que a mente é a principal fonte de conexão com a nossa entidade superior, com a nossa centelha divina, é o nosso componente espiritual. Então, a gente também pode dizer que viver num tempo artificial traz não só uma desconexão conosco, mas também a nível de confusão mental, mas também uma desconexão com a nossa centelha divina, com a espiritualidade, né? Com a nossa conexão com a espiritualidade maior e com a nossa própria centelha divina. E como é viver nesse mundo sem a conexão com a nossa centelha divina? É bastante complicado, porque a gente vive uma vida sem propósito. Quando a gente não está alinhado com com o nosso propósito, com aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo, né? Quais são meus dons, quais são os meus talentos, o que eu posso oferecer para o mundo, o que eu vim fazer aqui, como eu posso ajudar e servir, né, nesse planeta, como eu posso ser ajudado, de que forma que eu posso aprender, qual é o aprendizado que eu tenho que concluir nessa minha experiência terrena. Então veja que interessante, hoje na modernidade vemos o aumento constante de problemas de saúde mental. Pessoas com depressão, pessoas com apatia, pessoas com transtornos borderline, bipolar, pessoas hiperativas, pessoas workaholics que trabalham.
sem uma noção, né, do porquê estão fazendo isso ou para quê. Então, é muito interessante, muito triste quando a gente percebe que, de repente, existe um fator tempo que interfere nessas questões, ou que nos propicia essas experiências de confusão mental, pensamento acelerado ou muito desacelerado, né? Que é o caso da depressão, que é a perda de sentido, de significado na vida. Mas olha que interessante, se a gente pensar que a gente nasce num momento, numa contagem de tempo artificial, já desconectado da natureza, desconectado de nós mesmos, no sentido de que a gente não entende que nós somos parte desse ecossistema, somos seres vivos, somos animais e precisamos viver em harmonia e equilíbrio com o todo, com a Mãe Terra. Se a gente nasce já nessa contagem de tempo totalmente desconectada com a nossa própria força do desenvolvimento, então assim, repare, a energia está aí. A energia da lei natural do tempo está no nosso corpo. Não é porque a gente não tem a consciência dela que ela não existe. Ela existe, mas nós estamos vivendo sem a consciência. Então, o nosso corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo, sem a gente poder reverberar, né, em comunhão com o todo. E isso traz todas essas consequências para a modernidade. Então, eu queria fazer essa reflexão antes para vocês entenderem como é incrível, como é importante estarmos sintonizados com a lei natural do tempo. Uma contagem natural do tempo que nos, né, a gente vai pulsando junto, né? E é esse o nosso convite hoje, é que a gente consiga pulsar junto com o ecossistema, junto com os animais, junto com a natureza e junto com a galáxia, né? Nós somos seres galácticos numa experiência terrena. Isso é muito, muito interessante de vocês perceberem. Então, o quanto antes a gente começa a trazer para a nossa consciência essa vivência do tempo natural, a gente vai aumentando a nossa capacidade de autoconhecimento, de uma vida com propósito. Quem eu sou? O que eu pretendo nessa vida? Quais os meus dons e habilidades que eu posso servir a mim mesmo e ao outro e à humanidade? Interessante, né? Agora vamos entrar propriamente no estudo da proporção 13/20 da lei natural do tempo. O calendário natural, ele é um calendário lunar solar. Então, nós temos 2 ciclos que acontecem simultaneamente e sincronicamente. Lunar, porque a gente acompanha as fases da Lua. Nós temos no calendário da contagem natural 13 meses de 28 dias. Então, o número 13 se refere à quantidade de luas, né? Ou seja, de meses em que a gente tem ao longo de um período de um ano de 365 dias, que é o tempo que o Sol demora para fazer o seu ciclo completo na Terra. Ele é lunar, porque estamos então considerando as fases da Lua, e ele é solar, porque estamos conectando o giro completo do Sol, tá bom? Então, a gente tem que o número 13 está relacionado com os 13 meses, com as 13 articulações, com os 13 tons, ou seja, com as 13 frequências galácticas, tá? A gente ainda vai aprofundar isso, fiquem tranquilos. E é 20 porque está conectado com os 20 selos solares, os 20 arquétipos, que traz informações preciosas para a gente enquanto ferramenta de autoconhecimento, porque nós somos seres galácticos, então nós temos em nós todos os selos, certo? E na medida em que a gente vive esse selo com consciência, quando a gente ativa esse selo com consciência, a gente se empodera daquelas características daquele arquétipo. E isso faz toda a diferença no dia a dia. Eu vou convidar vocês para seguir essa frequência do dia, né? A gente vai iniciar essa jornada
logo logo, onde a gente vai ter a oportunidade de vivenciar cada selo, cada onda, cada castelo dentro de uma tabela harmônica também deixada pela civilização maia e que os arqueólogos a chamam de Tzolk'in, tá? Não se assustem, a gente vai ter um outro vídeo específico para falar sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem como tudo está conectado. E a gente vai começar essa jornada junto e vocês vão perceber, tá bom? Bom, os 20 também estão relacionados aos nossos 20 aminoácidos e os nossos 20 dedos. Eu também já comentei anteriormente no vídeo, não foi? Bom, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Quando a gente faz 13 vezes 28, né, que são 13 meses, 13 luas de 28 dias, nós temos a somatória de 364 dias. Ah, tá bom, mas o ano tem 365, então tá faltando um dia? Isso, está faltando um dia. E esse dia é considerado como o dia fora do tempo. Então, é um dia em que toda a humanidade é convidada, né? Aquela que está seguindo, né, esse calendário com consciência, é convidada a refletir sobre o ano que passou, sobre as suas metas, o que foi conquistado, o que não foi, sobre existe algo que eu preciso perdoar, tanto em mim mesma, pelas minhas escolhas ou pelas minhas não escolhas, né? Pela minha, de repente, decisão de não aproveitei tal oportunidade, né? Então a gente, putz, deixei passar uma bela oportunidade. Então isso também precisa ser olhado. Bom, a gente vai reavaliar nossa vida, reavaliar nossas metas, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, recalcular a rota e iniciar um ano novo. E, segundo a contagem natural do tempo, esse dia fora do tempo é o dia 25 de junho, porque o ano novo começa 26 de junho. Olha que interessante, nós estamos bem perto da nossa virada de ano galáctico, segundo a contagem da lei natural do tempo. Então, nós vamos ter a oportunidade de entrar esse ano novo fazendo toda essa jornada com consciência, isso vai ser incrível. Não percam, fiquem com a gente. Essa escolha do ano novo é arbitrária? É uma outra convenção artificial? Não. José Argüelles estudou não só a civilização maia, como diversas civilizações. E não só a civilização maia, mas também outras, iniciava a contagem de tempo quando a estrela Sirius estava alinhada com o nosso Sol, tá? Então, esse foi o marco para que fosse estabelecido o ano novo no dia 26 de junho, e ela acontece sempre nesse mesmo dia. Então, é um dia fora do tempo, no dia 25, 28, inicia um novo ano, tá? Mais um novo ano de 364 dias, nessa contagem de 13 luas de 28 dias, tá bom? Tá ficando mais claro? Eu espero que sim. Qualquer dúvida que eu não tenha sido clara, deixe seus comentários e nos pergunte aqui que a gente terá o prazer de responder o mais rápido possível. Um grande abraço, fiquem com Deus.